E vou contar realmente com a participação. Hoje a gente tem bastante textos aqui para poder ler. Deixa eu só fechar aqui essa parte. Então, eu vou contar com vocês aqui para as leituras dos textos e para os comentários que vocês puderem participar. Bem, como eu comentei com vocês, o tema hoje é crescimento em Cristo. Né? Esse tema, ele parte da evolução do tema que a gente tem estudado, e a doutrina da salvação, ela termina com ele. Né? A gente está estudando a doutrina da salvação, e ela termina com esse tópico, né? Com essa crença fundamental chamada crescimento em Cristo. Né? Uma vez que a gente já entendeu que estamos em um grande conflito começado nos céus, né? Uma rebelião que se estendeu, teve seus efeitos aqui à Terra. A gente entendeu que para ser libertos do problema do pecado que começou aqui, da rebelião que alterou a nossa natureza e nos colocou em oposição ao Deus Criador, foi necessária a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo como nosso resgatador, pagando o preço do pecado. Né? E uma vez que a gente enxerga isso, a gente estudou semana passada sobre a experiência da salvação, que esse conhecimento ele não deve ser meramente um conhecimento teórico, mas ele requer de nós uma experiência pessoal, um nascer de novo, uma novidade de vida. E uma vez que a gente passou pela experiência do novo nascimento, né, é natural que a gente agora fale de crescimento. Concordam comigo? Até aí tudo bem? Na verdade, a gente tem aí uma foto de um bebezinho, né, um recém-nascido, e todos nós, ao vermos um recém-nascido, a gente espera, né, tem a expectativa de que, quem sabe daqui a 9 meses, 11 meses, ele já esteja mais do que engateando, talvez alguns já até andando, né, antes de um ano, algumas crianças, logo mais falando, logo mais correndo e brincando. Então, o ritmo natural e o processo natural da vida, depois do nascimento, é o crescimento. Então, se essa criança não cresce, não se desenvolve suas habilidades naturais, há algum problema, né? Físico, biológico, cognitivo, e isso deve ser observado. Então, o estudo dessa noite visa nos mostrar que no mundo espiritual existe uma coisa que é análoga a isso. Né? Se nós nascemos novamente em Cristo, né, e a gente experimentou a salvação, conforme a gente viu no tema da semana passada, espera-se de nós que a gente passe a ter um crescimento, um desenvolvimento. Né? Porque o ritmo normal da vida envolve desenvolvimento e crescimento. Vou pedir a primeira participação de hoje. Zé Roberto, pode ler para a gente o texto introdutório que está aí na nossa tela? Você consegue ler bem? Dá sim para ler. Vocês estão me ouvindo? Alto e claro. Pronto. Texto de Efésios, capítulo 4, 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Perfeito. Por esse texto aí, Zé Roberto, você que fez a leitura, qual que você acha que é a palavra-chave aí para cada um de nós no contexto da exposição desta noite, né? Eu acho que é a palavra crescimento, né? Tem aí, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O crescimento acompanhando logo em seguida a questão de Cristo, né? Cristo auxiliando no nosso crescimento. Perfeito, exatamente. E o texto ainda fala, né, sobre o aumento do corpo, ou seja, para que não reste dúvida, o nosso crescimento é o desenvolvimento, né, o aumento. Né? Eu estou aqui aumentado na minha região globosa aqui do abdômen, Não fale mas não, rapaz. Não fale não, rapaz. esse crescimento não é saudável, mas Deus espera de nós do que um crescimento, um desenvolvimento saudável. Né? Tem muitos cristãos aí que, a exemplo da minha barriga, podem estar inchados. Né? Parece que cresceu,
mas não cresceu. Então a gente vai ver o verdadeiro crescimento em Cristo, o que é que significa, né? Porque aumentar de tamanho em si mesmo pode não ser saudável, mas a Bíblia nos aponta os caminhos para o crescimento e o desenvolvimento saudável em Cristo Jesus. E é isso que a gente espera estudar essa noite, né? E a gente tem aqui uma outra comparação. Né? Se a gente comparou com o nascimento de um bebê, a gente agora compara também com uma semente, né? Não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ir para o campo e ver o nascimento das plantas, das sementes, ou quem sabe você tem aí em sua casa um pequeno jardim, uma pequena planta que você cuida, e você observa o processo de desenvolvimento, né, da semente, quando ela germina, quando ela cresce. Então, esse princípio germinativo, ele envolve uma coisa do desenvolvimento natural. Porém, esse desenvolvimento, ele começa com a morte do grão, né? O texto que está aí na sua tela diz assim, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Então, isso aqui já nos dá uma pista do segredo do crescimento e do desenvolvimento, né? O grão do trigo caindo na terra, ele precisa morrer. E aqui a gente vai tratar, nesta noite, de coisas que, como o paradoxo da vida cristã, né? Que coisas que para viver precisa morrer, né? Vou pedir aqui a leitura desse texto, que é um pouquinho longo, mas ele é tão profundo e oportuno, né? Giovana pode ler para a gente, Giovana? Você consegue ler bem? Eu não sei se minha conexão está bem estável, porque toda hora está caindo, mas está me ouvindo? Estou ouvindo, tá bem alto, bem claro. As mesmas leis que regem o semear da semente terrena, regem o semear da semente da verdade. A palavra de Deus é a semente. Toda semente tem em si o princípio germinativo. Nela está contida a vida da planta. Do mesmo modo, há vida na palavra de Deus. Cristo diz: as palavras que eu sou, eu vos disse, espírito e vida. João 6, 63, desculpa. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou terá vida eterna. Em cada mandamento, em cada promessa de palavra de Deus, está o poder, sim, a vida de Deus, pelo qual o mandamento pode ser cumprido e realizada a promessa. Aquele que pela fé aceita a palavra, recebe a própria vida e o caráter de Deus. Cada semente produz o fruto segundo suas espécies. Lançai a semente sobre a condição adequada e desenvolverá sua própria vida na planta. Recebei a alma pela fé, incorruptível a semente da palavra, e ela produzirá caráter e a vida semelhança ao caráter e à vida de Deus. Parábola de Jesus, página 11. Cada vez que eu leio esse texto, eu sou mais do que tentado a dizer assim, glória a Deus. Eu não sei se vocês puderam meditar na profundidade desse texto, mas ele está mostrando aí que o princípio ativo de uma semente no mundo natural, ela funciona também no mundo espiritual. Ou seja, se eu plantar uma semente de feijão, eu vou colher com algum tempo um feijão, não é verdade? E aqui o texto está dizendo que se você plantou, se você nasceu uma nova semente no reino de Deus, novo nascimento em Cristo, se a semente do Evangelho foi plantada no seu coração, vai produzir em você uma vida semelhante de Cristo. Então, a vida que nós vivemos a partir de agora, ela vai ser transformada por esse princípio germinativo. Essa vida que está na planta vai produzir os seus frutos, conforme está na semente. E isso nos leva a uma autoanálise, né? Que semente está plantada no meu coração? É o verdadeiro evangelho, é a verdadeira vida de Cristo? Porque se é a vida de Cristo, ela se manifestará necessariamente. Assim como você planta um feijão e necessariamente você não vai ver uma abóbora, você vai ver um feijão. Então, se nós nascemos no reino de Deus, espera-se que os nossos frutos, a nossa obra, o nosso viver passe a refletir, então, o caráter de Cristo. Então, é isso que esse texto está nos apontando. E esse princípio germinativo tem que estar ativo, né? Desse crescimento, desse desenvolvimento natural. E o paradoxo da vida cristã é que a vida começa com a morte, né?
na verdade, duas mortes. O texto que está aí na sua tela diz assim, ó, talvez o princípio mais básico e singular no que diz respeito à vida cristã seja que a vida começa com a morte. Na verdade, com dois eventos envolvendo morte. Quais são essas duas mortes? Em primeiro lugar, a morte de Cristo, porque a morte de Cristo na cruz é que possibilita a nossa nova vida, né? Que nos torna livres do domínio de Satanás, livres da condenação do pecado, livres do salário do pecado, que é a morte, e nos traz a reconciliação, só pela morte de Cristo. Né? E, em segundo lugar, envolve a morte do próprio eu, né? Que permite que nos apossemos da vida que Cristo nos oferece. Né? Então, a gente tem aí duas mortes que são necessárias para a vida, e a gente vai tratar individualmente de cada uma delas, tá bom? À medida que vocês quiserem participar, por favor, só peçam a palavra, só liguem seus microfones aí e vão contribuindo, né? Vou pedir aqui a meu amigo Anderson, como é que está seu microfone hoje aí, Anderson? Eu, no começo, quando o Anderson entra, eu consigo falar com ele normalmente. Eu não sei se está algum problema quando várias conexões, aí é que a voz dele falha. Quando entra. Fala aí pra gente, Anderson. Veja se dá para me escutar bem. Estou escutando bem. Tá escutando? Estamos escutando bem. Posso ler? Pode sim, por favor. Tá. A morte de Cristo. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1:7. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Colossenses 2:14 e 15. Perfeito. Anderson, fico feliz bem, porque hoje seu áudio funcionou perfeitamente. Eu vou explorar então você hoje um pouquinho mais. Graças a Deus. Que maravilha. Meus queridos, então a primeira morte que é necessária é a morte de Cristo, né? Sem Cristo, quando a gente lê lá a carta de João, ou melhor, o Evangelho de João, capítulo 1 diz assim, que a vida estava nele e a vida se manifestou entre nós. Cristo é a verdadeira vida. E como nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós estávamos alienados de Deus, nos havíamos tornado inimigos de Deus, mas através da morte de Cristo é que você e eu podemos ter vida. É por isso que Jesus disse naquele texto que eu li mais cedo, né, João 12, se o grão de trigo não morrer, ele não vai gerar vida. E Jesus sabia que somente a sua morte poderia nos dar uma oportunidade de redenção e de salvação, ou seja, pagar o preço dos nossos pecados. A gente já estudou mais demoradamente sobre a morte de Cristo, sobre a sua vida, morte e ressurreição, e eu espero que vocês tenham na memória a importância da vida de Cristo, né? Porque a Bíblia enfatiza, né, que pelo sangue de Cristo derramado no Calvário, é que você e eu podemos ter pagos os preços dos nossos pecados e andar em novidade de vida. Ou seja, a vida que você e eu temos, ela resulta da morte de Jesus. A vida eterna que foi regalada, presenteada a cada um de nós, ela resulta diretamente da morte de Cristo. Ok? Então, a morte de Cristo é o centro, a cruz é o centro da redenção, é o ápice da história humana, porque nela é que nós podemos encontrar a verdadeira vida e a verdadeira redenção. Porque sem a morte de Cristo nós estaríamos irremediavelmente perdidos, condenados ao pecado, né, à morte eterna. Mas Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, então, pela morte de Cristo no Calvário, nós podemos ter, conforme diz aí o texto de João 3,16, todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. É pela morte de Cristo que a nossa culpa foi riscada, né? Cravada na cruz, né? Preço dos nossos pecados. Mais uma sessão de texto aí sobre a morte de Cristo. Vou pedir a minha amiga Carla novamente que leia, por favor. Sim, meu irmão. Se não estiver ouvindo, pode falar, tá? Está ouvindo bem. A morte de Cristo. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26, 28. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. 1 Pedro 1, 18 a 21. Amém. Obrigado, Carla, também por sua participação. Esses textos eles seguem nessa mesma linha de enfatizar o preço pago pelo nosso pecado, né? O sangue de Cristo, que é o Novo Testamento, né? Ele é derramado para a remissão dos pecados. Ele não foi por coisas corruptíveis, né? Pela morte de touros, de vacas, de ovelha, mas pelo sangue do precioso Filho de Deus imaculado. Então, a morte do inocente Filho de Deus é que paga o preço da nossa vida. Mas, uma vez que experimentamos a culpa dos pecados e entendemos que o nosso pecado custou a morte do Filho de Deus, somos convidados também à morte do próprio eu. Né? Então, a gente viu ali a morte de Cristo e agora vamos ver a morte do eu. Zé Roberto, pode ler também essa sequência aí de textos, por favor? Posso. Está ouvindo bem? Sim, sim. A vida começa com morte. Primeiro, a morte do eu. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas capítulo 2, 20. Na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. João 12, 24. Assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Irmãos, esses textos, obrigado Zé Roberto também, esses textos nos apontam para uma realidade muito importante. Quando a gente vai para o Apocalipse, capítulo 14, verso 12, existe a última mensagem de advertência de Deus para esse mundo perdido, que é conhecida como a verdade presente, a mensagem dos três anjos, né? A tríplice mensagem angélica. Mas o primeiro anjo ele sai dali dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, né? Ele tinha um evangelho eterno para ser pregado. Isso significa que esse evangelho ele não começou com a igreja adventista, ele não começou com a reforma protestante, ele não começou com a igreja católica, ele não começou sequer com a morte de Cristo, porque ele é eterno. Ele já existia antes da fundação do mundo. Então, esse evangelho eterno é aqueles que criam Adão, é aqueles que creram todos os salvos, os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Então, ele sempre existiu. Infelizmente, existe um evangelho que está sendo pregado aí, que é o evangelho de que você só precisa, não, Cristo morreu por você, essa graça te basta, e você não precisa fazer mais nada, e pode viver a sua vida desse jeito e continuar assim, né? Uma vez que você foi salvo, salvo para sempre. Isso é uma ideia que está presente na mentalidade de muitos cristãos hoje em dia e no mundo evangélico. É verdade que a nossa salvação ela é gratuita para nós,
mas ela custou um alto preço para Deus. E a verdade é também, irmãos, que uma vez que fomos salvos por Cristo, redimidos pela sua graça, nós agora precisamos viver os frutos dessa nova vida, né? Crucificar a nossa vida antiga, que era em rebelião, inimiga da vontade de Deus, e viver uma nova vida. Então, a restauração e a regeneração do coração do ser humano, ela deve ser demonstrada a partir de uma novidade de vida. Por isso que os textos que a gente leu aí, diz que quem está em Cristo, uma nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, né? Jackson, Pois é, pode falar. eu queria comentar um pouco a respeito disso, porque daquilo que você disse a respeito da pessoa ser salvo pela graça, existe realmente esse pensamento de que salvo, agora eu posso fazer o que eu quiser. E, na verdade, as pessoas que pensam assim, elas estão como se fosse assim, eu sou salvo e agora eu posso pecar e fazer da minha vida o que eu quiser de qualquer forma, porque eu já criei em Cristo, eu já o aceitei e isso me basta, eu já fui salvo e pronto. Só que a Bíblia, ela não trata dessa forma, ela trata que realmente a pessoa, a partir do momento que conhece a Cristo, ela se torna uma nova criatura. Então, para que então a salvação? A salvação é dada para nós, para que a gente saia do estado que nós estamos e a gente comece a ficar no estado que Cristo gostaria de nós. Uma vida nova, uma vida diferente, uma vida que seja realmente liberta do pecado. Cada dia mais a gente vai deixando as coisas que são pecaminosas e vivendo as coisas que Deus ele planejou para nós, né? Tem um texto que diz que Deus planejou as boas obras para que vivamos. Então, as boas obras, a maneira de ser, de agir, transformado por Deus dia a dia nesse processo aí que chamamos de santificação, ele quer dizer que um dia nós fomos salvos por essa graça. E essa graça agindo na nossa vida nos torna cada dia mais pessoas diferentes. E aí você vê que o apóstolo Paulo diz que eu não mais vivo, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, não há lugar para o pecado na minha vida. E aí, cada dia eu me torno mais semelhante a Ele e menos praticante das coisas pecaminosas aqui dessa vida. Amém, amém. Vocês podem dizer um amém também? Zé Roberto, você fez um excelente e profundo resumo do tema dessa noite. Amém. Fui muito feliz. É justamente isso. Você foi no ponto central. Uma vez que tivemos uma experiência com Cristo, somos levados a um caminho de desenvolvimento e crescimento em Cristo, chamado de santificação, a fim de nos assemelharmos a Ele e produzirmos obras semelhantes às de Cristo. É isso que Ele espera de nós, e a gente vai ver isso em mais alguns textos, além dos quais Zé Roberto já citou aí. Eu quero, antes de passar aqui para os próximos textos, fazer uma saudação também ao pastor Rubens, que entrou aí, dar uma boa noite, feliz sábado a ele. Dá uma boa noite também ao meu cunhado Anderson, que entrou aí também na transmissão. Dizer que vocês podem ficar à vontade, por favor, para perguntar, para contribuir, para participar de modo geral. Pois não, irmã Carla? Então, louvado seja Deus pela participação do nosso irmão aí. E eu queria até falar sobre um texto, né, da Bíblia, que é o verso de Hebreus 12, 14, que é para complementar a fala dele, que é um verso que eu gosto muito, que acredito que os irmãos conheçam, né, que diz assim: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, Amém. assim, é algo que é um texto muito forte, é um texto que nos impulsiona e é um texto que nos leva a, como o tema é o crescimento espiritual, né? É um texto que nos faz refletir sobre o que é você crescer em Cristo e buscar o Espírito Santo para que a gente se santifique a cada dia, né? Porque hoje a gente vive num mundo que nos sufoca e faz com que esse processo de santificação fique um pouco mais difícil. Então, quando você vai para a Bíblia e lê textos como esse, você se fortalece,
né? E como os irmãos a gente já até leu aí sobre a questão do processo germinativo, né? Que é outro assunto assim que quando eu entrei na igreja adventista foi uma das coisas que mais também me chamou a atenção pelo fato de eu ser da área, né? Da área agronômica. Então eu entendo o processo de germinação e quando eu aprendi a comparar ele com o processo de germinação de uma semente, é fantástico, irmãos, é fantástico. E quando a gente tem o processo de conversão na nossa vida, que a gente pega tem esse encontro com Deus e usa textos como esse para o nosso crescimento espiritual, irmãos, eu vou dizer, viu? É como diz a nossa irmã White, só vai perder o céu aqueles que realmente querem, porque Deus está aí para nos dar essa força através do Espírito Santo e eu creio que Ele é conosco. E essa é a minha contribuição. Irmã Carla, obrigado por sua contribuição, foi excelente e eu fico feliz de saber que a gente tem uma pessoa especialista aí na área agronômica e Amém. toda essa metáfora aí que a gente está usando, né? Aqueles que entraram mais recente aí, no início da transmissão, a gente está falando da comparação do crescimento em Cristo com o desenvolvimento primeiro de um bebê, né, que vai crescendo, e depois o desenvolvimento de uma semente. E aí esse princípio germinativo é que a irmã Carla conhece bem, por ser da área agronômica, e sabe como a semente contém ali em seu DNA, em seu código genético, todas as informações que vão levar ela ao seu pleno desenvolvimento. E dessa mesma forma, a semente do Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho, o Evangelho eterno, né, plantado no nosso coração, ele vai produzir frutos para a eternidade. Que fruto é esse? A semelhança ao caráter de Cristo, o arrependimento cada vez mais do pecado, o abandono do pecado, a vitória sobre o pecado. Né? Então, isso é o que Cristo espera de cada um de nós, à medida que nos relacionemos com Ele e nós nos tornemos mais semelhantes a Jesus. Eu fico feliz, a sua participação, Carla, José Roberto, foram excelentes. A gente conta aí também com a participação, a contribuição de todos, viu? Não sei se o pastor já quer dar sua saudação. Se quiser, fique à vontade, viu, pastor? Vou prosseguir, então. A gente está tratando aqui da morte do eu, e eu tenho essa citação aqui também, muito interessante, desse autor, que ele foi um pastor, se eu não me engano, batista ou foi luterano, que ele morreu debaixo da perseguição lá do nazismo de Hitler. Bonhoeffer, um pastor muito conhecido no mundo evangélico, e eu gostaria de trazer essa citação. Tem algum voluntário aí para ler para a gente? Na tela? Se não tiver voluntário, eu indico. Seu Fernando consegue ler para a gente? Sem voluntários, não sei se estão todos me escutando bem. Vou ler, Jackson. Por favor, Zé. Complementando ainda sobre a morte do eu, diz aqui o seguinte: se o nosso cristianismo deixou de ser sério no que diz respeito ao discipulado, se diluirmos o evangelho tornando um mero êxtase emocional sem qualquer exigência custosa, que não consegue mais distinguir entre a existência natural e a cristã, então consideraremos a cruz não mais do que uma calamidade cotidiana ordinária, como uma das provações e tribulações da vida. Quando Cristo chama um homem, ele o desafia a vir e a morrer. É a mesma morte cada dia, a morte em Jesus Cristo, a morte do velho homem que atendeu o seu chamado. Obrigado, Zé. Que citação forte, né? Essa citação nos evoca aquele texto de Jesus que ele diz assim: quem quiser vir após mim, tomem a sua cruz, né? Qualquer pessoa que estivesse vendo um crucificado levando a sua cruz, ele sabia que essa pessoa estava indo para o caminho do suplício, né, da morte. E essa imagem é a imagem que é aplicada a cada um de nós. Somos convidados a tomar a nossa cruz. Isso quer dizer que somos convidados a morrer para o nosso próprio eu, para as nossas vontades, para o nosso egoísmo, para as nossas tendências pecaminosas, para aquilo que traz satisfação apenas para a carne, e a buscar uma novidade de vida
conforme o Espírito Santo, conforme o nascer do Espírito Santo em nossa vida. Então, é disso aqui que esse autor está falando, né? Portanto, um cristianismo da porta larga que a gente tem hoje em dia, de que você pode fazer o que você quiser, porque Deus quer apenas o seu coração, isso é uma meia-verdade muito enganosa e perigosa, porque uma vez que chegamos a Cristo e podemos ir a Cristo na condição em que estejamos, né? Ele nos recebe, mas ao nos receber, ele nos purifica. E essa purificação que ele opera em nós, ela se manifestará em uma nova vida. Você se lembre que cada vez que Jesus curava alguém, ele costumava dizer assim, né? Vá e não peques mais. Então, Jesus espera que, uma vez que experimentemos o perdão e a restauração dos pecados, a gente se afaste do pecado e viva ao seu lado, conforme o Zé Roberto colocou mais cedo, né? Ao lado de Cristo, obtendo constante vitória sobre o pecado, sobre a nossa natureza. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. A gente crucifique o nosso próprio eu, a fim de que a vida que a gente vive aqui seja a vida de Cristo em nós, né? Mais participações? Quem é o próximo voluntário aí? Vou abusar meu amigo Saulo, que entrou ali. Meu amigo Saulo, paz e graça, feliz sábado. Se você me escuta, faz a leitura aí pra gente. Escuto sim, acabei de entrar. Pois é, você já chega trabalhando. Pronto, posso ler. A morte do eu. A vida cristã não é uma modificação ou melhoramento da antiga, mas uma transformação da natureza. Tem lugar a morte do eu e do pecado, e uma vida toda nova. Essa mudança só se pode efetuar mediante a eficaz operação do Espírito Santo. Esse é um daqueles textos que a gente pode dizer, né? Glória a Deus, aleluia, que mensagem do céu. Olha só, a vida cristã não é uma modificação nem um melhoramento da antiga, mas é uma transformação. Ou seja, uma coisa transformada é aquilo que você não pode mais reconhecer a vida anterior, né? Que mensagem impactante, né? Eu não sei quantos de vocês conseguem perceber, ou gostaria até de comentar Eu queria a comentar, força dessas Jackson. palavras, né? Por favor, Zé. Eu, assim, fico olhando pelo seguinte prisma. A pessoa que tem o conhecimento de Jesus, que recebe Jesus, ela não pode ser a mesma pessoa de antes. As coisas praticadas anteriormente, ela não tem mais lugar. Uma vida transformada, ela vai a cada dia deixando para trás aquilo da velha natureza. E me parece uma incoerência a pessoa dizer que está com Cristo, que é de Cristo, e às vezes passa anos ou décadas se fazendo cristão, né? Por aparência, por alguma coisa, mas os seus frutos mostram exatamente o contrário. Parece que mostram que a pessoa nunca teve com Jesus, porque às vezes continua egoísmo, às vezes continua pessoa que não é confiável, às vezes pessoas que andam na mentira, ou então que tem uma vida totalmente desregrada, em vários aspectos, né? Então isso não condiz com aquela pessoa que toma essa cruz de Cristo, que cada dia quer morrer para o eu, morrer para o pecado. Isso não condiz. O que condiz é sim uma vida nova e diferente daquela vivida anteriormente. Quer saber se você já recebeu essa vida? Se você tem essa vida recebida de Jesus? Faça uma reflexão em quem você era antes de você resolver entregar a vida a Ele. Para algumas pessoas que já têm muito tempo na igreja, vai tentar lembrar quem era antes, como é que pensava, como é que agia, como é que tratava as pessoas, qual é a sua disposição de pensamento mental, entendeu? Então, tudo isso tem a ver com aquilo que Cristo quer tornar a mim e a você uma nova criatura. E quando nós olhamos e vemos que existem ainda coisas por mudar, nós devemos nos apegar mais a Ele para que a gente consiga, né,
este crescimento, essa mudança, porque a Bíblia fala o seguinte, o apóstolo Paulo diz que nós devemos chegar até a estatura de Cristo. A estatura de Cristo, nós vamos chegar de fato na nova terra. Mas enquanto estamos aqui, dia por dia, meses, anos, eu tenho certeza que Cristo ele vai fazer a mim e a você crescer sempre um pouquinho mais. Excelente, Zé Roberto. Mais uma vez, uma excelente contribuição. Eu quero, antes de passar aqui para as marcas da vida cristã, que anda em novidade de vida, né? Eu quero saudar também minha amiga Nai, Janaína, que entrou aí. Nai, fique à vontade também, se quiser fazer uma pergunta, uma contribuição. Já vou pedir para você ler um texto também, viu, minha amiga? Eu tenho uma pergunta, Jackson. Por favor, Saulo, pode falar. Na verdade, foi estimulada pelo que Zé Roberto falou aí. Ele falou que a gente deveria olhar para a nossa vida antes de ser cristão e tudo. E uma pessoa que sempre viveu dentro da igreja? Ótima Como é que pergunta. essa transformação acontece? Porque, assim, eu estou falando até por mim. Eu nasci na igreja adventista, nunca saí da igreja. Não tenho uma vida para comparar entre quando eu fazia as coisas evidentemente que não estava de acordo com Deus, né? Em evidência, aquelas práticas que a gente condena mesmo. Não estou falando de pecados absurdos, não, mas práticas ir para shows, beber, e essa vida que não condiz com o cristão, que a gente vê que não condiz. E aí a gente se depara com isso. Eu me batizei, eu acho que eu tinha 12 ou 13 anos. Então, se eu for olhar para antes do batismo, eu era uma criança. Então, como essa comparação pode ser feita para uma pessoa que nasceu na igreja? Saulo, eu louvo a Deus pela sua pergunta, que abre a margem aí para a gente falar bastante coisa. Essas marcas, elas podem ser vistas e sentidas, inclusive, tem muita gente que às vezes vai para ouvir um testemunho de um ex-traficante, de um ex-drogado, de alguém que foi no poço e olha para a sua própria vida e diz assim, olha, eu não tenho uma experiência para contar. A sua maior experiência é que Deus preservou você da podridão desse mundo de pecado. Isso, por si só, já é uma grande bênção, né? Isso não é um demérito, pelo contrário, é um mérito muito grande. Mas como é que você pode perceber? Você não estava no início, Saulo, mas a gente começou esse estudo comparando o crescimento em Cristo, o desenvolvimento, com duas metáforas, né? A metáfora de um bebezinho em desenvolvimento Jackson. e também de uma planta em crescimento. Eu passo a palavra para a Giovana agora, Giovana, só terminar esse raciocínio aqui. Uhum. Então, quando você vê um bebê que nasceu perfeito, ele vai andar, ele vai falar, ele vai se comunicar, ele vai correr, ele vai brincar. E uma planta também, né? Você tem a parte ali da germinação, ela vai aparecer o caule, as folhas, os frutos, se tiverem, a flor, né? E na nossa vida cristã? Na nossa vida cristã, a gente vai ver agora 7 marcas que estão presentes na vida de um verdadeiro cristão. E essa marca, ela provavelmente já estava em sua vida, porque você foi criado no Evangelho, mas essas marcas elas vão se aprofundando. A gente vai ver o arrependimento do pecado, a tristeza do pecado, o afastamento do pecado, o compromisso com a causa de Deus e com o avanço do reino, a vida no Espírito Santo, o desenvolvimento desses frutos do Espírito Santo na nossa vida. Isso pode ser visto em todas as pessoas que verdadeiramente nasceram de novo. E você pode comparar a sua vida, porque apesar de você nascer na igreja, em determinado momento você teve que tomar a sua própria escolha, experimentar por você mesmo o novo nascimento, né? Afinal, a vida cristã, nós somos filhos de Deus, não somos netos de Deus, né? Não é porque o meu pai ou minha mãe eram cristãos que eu herdo essa graça. Eu tenho que experimentar por mim mesmo. A gente viu isso no estudo passado, né? A experiência cristã ela é individual, né? Como é que chama-se? Quando você recebe um cartão aqui, ele é intransferível, né? Ele é individual e intransferível. E isso você vai se aprofundando. Mas eu vou responder isso também com as 7 marcas. Mas antes, Giovana, por favor, sua palavra. Comentando o que Saulo perguntou, eu também nasci dentro da igreja e me afastei. E digo que não é uma experiência muito boa, não, porque eu achava que saindo da igreja eu teria a liberdade.
Só que conhecendo a verdade, que a verdade ele liberta. Então, assim, pelo fato de meu pai, desde sempre, ter sido o primeiro ancião, eu cresci, meu pai sendo o primeiro ancião, e muitas vezes ele cobrava de mim, de Flavinho, coisas como o primeiro ancião e não como pai. Então, isso foi me fazendo ver a igreja de uma forma ríspida, cheia de doutrinas, de regras, que eu não estava gostando. Eu era punida o tempo todo, porque ele cobrava de pessoas. Então, quando eu fiz 18 anos, eu resolvi sair. Furei a orelha, comecei para festa, entrar no mundo mesmo. E digo a você, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, eu, com certeza eu não teria saído. Porque o mundo não tem nada a oferecer. Pelo contrário. Então, ensina teu filho o caminho que deve andar. E quando crescer, jamais desviará dele. E graças a Deus eu estou tendo a oportunidade de voltar. Porque é difícil. Se a gente já passa provações com Deus, imagine sem Ele. Imagine sem a graça de Deus. Então, Saulo, graças a Deus você não saiu para ter essa experiência. Porque não vale a pena. Giovana, eu louvo a Deus por sua participação. Esse testemunho, ele é tão vivo e fala mais do que qualquer discurso teórico que a gente possa fazer, porque você está falando, a gente sente pelo tom da sua voz, do fundo da sua alma e da sua experiência de vida. E realmente é isso, né? A gente louva a Deus porque você teve a oportunidade, a graça de Deus está aí atuando, né? Jesus está como nosso intercessor ainda no santuário celestial e há oportunidade de salvação para todo aquele que crê. Mas louvamos a Deus também porque você, Saulo, permaneceu firme e não se desviou dos caminhos do Senhor. Embora Cristo espera de cada um de nós que a cada dia a gente aprofunde a nossa relação com Ele, né, conforme o texto que Zé Roberto citou, né, até a gente chegar à estatura de varão perfeito, na estatura de Cristo Jesus. Zé Roberto, sua palavra. Pronto, é rapidinho. Saulo, você sempre coloca as suas questões, pergunta de forma muito inteligente, viu? Parabéns. Eu queria acrescentar isso aí, realmente, Obrigado. que mesmo as pessoas que assim estão na igreja, existem momentos cruciais de decisão. E também, mesmo na igreja, como crianças nascidas e tudo, nós herdamos a nossa natureza carnal e normal. E diante da aproximação de Cristo, isso acontece com o tempo, não é uma coisa que você deixou tudo e agora você se tornou perfeito, não. Isso não acontece nem com quem estava, digamos assim, colocar que estava nas trevas, estava no mundo, afastado de Deus, mas também acontece com as pessoas que já têm o conhecimento, vão sendo criadas. E a cada momento, se você perceber na sua própria vida, vai ter momentos que você tomou decisão, que você deixou algum traço de caráter natural, maneira de ser, de pensar e de agir, para procurar seguir aquilo que Cristo quer de você, aquilo que Deus falou para você de uma forma mais forte. Às vezes tem anos que são decisivos na nossa vida, ou às vezes tem momentos, acontecimentos que nos fazem crescer e mudar em muitos aspectos. Então, também essa questão do crescimento, de ser uma nova natureza, de ser uma pessoa diferente, também é para aqueles que já aceitaram a Cristo, inclusive há muito tempo, viu? Jacques, Isso mesmo. Opa, pois não. Quem falou? e eu. Fala, mestre. Por favor, dê um tostão da sua voz. Boa noite a todos, feliz semana. Eu não entrei antes porque eu estava aqui em várias ligações e a última delas foi com a velha, né, com a minha mãe. Estamos aí numa demanda de tantas coisas que mais logo, em algum momento certo, vai chegar aí até vocês. Hoje foi um dia árduo nessas questões aí, mas a gente chega lá. Olha, a questão que o irmão Fernando colocou é uma questão assim muito interessante. A questão de Giovana é um pouco diferente da questão do irmão Fernando, né? Ela esteve na igreja e realmente o jovem adolescente ele passa por esse processo, porque geralmente nós somos legalistas. Existem duas formas de legalismo: o legalista radical e o legalista liberal. Mas quando a gente coloca na balança, tudo é legalismo.
São apenas duas formas, duas óticas de medir as coisas e fazer se afastar de Deus. A verdade é essa. O legalismo afasta de Deus e o liberalismo também. Veja, Giovanni, por estar vivendo um cristianismo, digamos assim, forçado, legalista, acho que não era feliz. E quando partiu, digamos, para um cristianismo, uma vida liberada, também não foi feliz. Ou seja, nem uma coisa nem outra. A vida cristã, a busca do equilíbrio na vida cristã tem que ser uma coisa assim celestial mesmo, de Deus, para a gente escapar dessa armadilha de Satanás, certo? E muitos dos nossos filhos, adolescentes e jovens, principalmente nós que somos líderes, isso requer da gente muita sabedoria. E o dilema em algum momento vai vir sim. Estamos vivendo assim uma fase muito difícil no ministério, porque o que nós temos assim de filhos de líderes, principalmente pastores também, vivendo esse drama não é fácil. Mas aquilo que Giovana colocou, né, em algum momento, depois que a pessoa entender, amadurecer, passar pelo processo de maturação, ele retorna para a igreja assim. Como dizia um amigo meu, nenhum sincero se perderá. Tá certo? Agora, uma pessoa sincera enquanto está na ignorância de Cristo, não conhecimento da letra, mas conhecimento de Cristo. É o conhecimento de Deus e do seu amor que opera a transformação. Conhecimento de doutrina é importante para se saber o caminho, mas é o conhecimento experiencial, vivencial, comungando com Cristo, que realmente transforma a pessoa. Quanto à questão do irmão Fernando, a experiência dele me lembra a história de José e me lembra também a história de Nicodemos. A história de José, porque José nasceu na igreja, foi educado no colo do pai, era o filhinho corretinho, certinho, direitinho do pai. Tá certo? Então, José foi um camarada assim que nós não temos, somente no espírito de profecia que nós temos alguns detalhes que Ellen White coloca sobre a vida de José. Mas uma vida que realmente é bem trabalhada no Antigo Testamento, diferente de muitas vidas, é a vida de José. Essa semana, nós começaremos domingo, teremos a nossa Semana da Oração da Madrugada, e um dos personagens que nós vamos falar novamente é Enoque. Só que a Bíblia não gasta, acho que nem 4 versículos com a vida de Enoque. Hebreus e Gênesis e pouquinhos de detalhes ali nós temos sobre Enoque. Então, nós não temos uma vida. Agora, quando você vai para o livro de José, de Gênesis, história de José, nós temos uma vida. Só que na vida de José, ele foi um camarada que nasceu na igreja e nós não encontramos nenhuma recriminação, nenhum pecado, nenhum delito, nada assim de negativo sobre José. Mas nós vamos entender depois o seu coração, o seu rancor, o seu sentimento ferido, um monte de coisas. Ele, na sua adolescência, Ellen White coloca como realmente se tornou um menininho mimado, que precisava passar por um processo de crescimento, de mudanças e tudo mais. Mas, veja, o que eu quero dizer com tudo isso é que José nasceu na igreja e ele servia ao Deus do seu pai. Isso Jackson até já colocou muito bem. Servia ao Deus do seu pai. E em algum momento nós temos que parar de servir o Deus do nosso pai para servir o nosso Deus. É por isso que no Salmo 23, Davi diz o quê? O Senhor é meu pastor. Não que não seja nosso. Mas quando ele coloca o meu é um indicativo de propriedade baseado na experiência. Eu conheço a ele, eu convivo com ele. Ou seja, o Deus de Jacó tem que deixar de ser o Deus de Jacó para ser o meu Deus. A experiência que meu pai tinha, eu preciso, em algum momento, passar por essa experiência. Então, isso é relacionado, digamos, à questão da adolescência e juventude quando passa por esse momento, né? essa experiência. Agora, para quem vive, digamos, uma vida adulta e diz assim, poxa, nasci na igreja, permaneci na igreja, que foi a colocação aí do irmão Fernando, como é que eu poderia experimentar esse antes e esse depois? Tem aquele que percebe e tem aquele que não percebe. Por exemplo, eu citei Nicodemos. Nicodemos foi aquele que não percebeu, mas que ficou intrigado. E Ezequiel foi aquele que percebeu, e por isso nós temos como consequência o seu ministério. Nicodemos, ele raciocinou da seguinte forma: eu já estou salvo. O top do cristianismo, da vida cristã, é a vida farisaica. E ser fariseu era um elogio nos dias de Cristo. Era o que havia de melhor. Então, mas quando Nicodemos ficou frente a frente com Jesus, então ele sentiu que alguma coisa ainda faltava. Então, quando ele procura Jesus Cristo à noite para conversar com Jesus, era exatamente esse dilema que o irmão Fernando colocou aí. Como é que Jesus Cristo
traz uma doutrina nova? Como é que ele opera sinais e milagres? E por que ele não é fariseu? Por que ao contrário, ele choca muitos dos nossos ensinos? Por que ele oferece algo mais? Tem alguma coisa errada? Ele foi lá tentar saber de Cristo. Aí Cristo colocou o quê? A necessidade de uma conversão. Então, o grande dilema de Nicodemos era como alguém convertido precisa se converter novamente. Então, às vezes, nós já estamos convertidos em questões éticas, em questões morais, mas em questões essenciais ainda não. E Ellen White, quando fala da conversão, ela coloca a conversão como sendo uma necessidade diária. Ora ela fala da conversão e ora ela fala do aprofundamento do arrependimento. Então, quando você se aproxima de Cristo, então essa conversão, ela tem seu momento, o antes e o depois, mas ela também vai se repetindo e se aprofundando, se repetindo e se aprofundando. São os próprios passos da santificação. No caso de Ezequiel, se você vê como começa o livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: aconteceu no ano, no mês, no dia que os céus se abriram, a mão do Senhor esteve sobre mim, e a mim me veio a palavra do Senhor. Então, veja, Ezequiel, ele começa o seu livro, a primeira palavra do livro de Ezequiel é aconteceu. O que é conversão? Conversão é aconteceu e conversão é está acontecendo. Esse é o conceito de conversão. Quando você diz aconteceu, é quando você deixa o mundo se tornar cristão. Mas você não mas a conversão não é estática, se converteu e acabou. Acontecendo é quando você realmente agora entra num processo de mudança. No caso de Nicodemos, era para acontecer também. Se tu não nascer de novo, tu não pode ver o reino de Deus. Ou seja, tu precisa abandonar um paradigma que você tem e assimilar um outro paradigma. É a transformação que tu leste aí na citação de Ellen White. Está entendendo? Então, essa questão que eu estou falando muito assim, desculpem, porque essa questão que o irmão Fernando colocou é muito importante. É muito importante. Há pessoas que estão na igreja há muito tempo precisam saber que precisam diariamente também se converter, mesmo não tendo parâmetros de pecado como o mundo tem, e às vezes como a igreja tem. Mas todo dia é dia de conversão. Obrigado, pastor, por essa exposição. Fazer só uma pequena correção. Você estava fazendo menção à fala de Fernando, mas foi a fala de Saulo. Foi a experiência de foi Saulo? Foi Saulo quem comentou. É porque acho que ele só abriu o vídeo depois, não foi, Saulo? Eu não atentei. Pronto. Desculpa. Mas foi a experiência de Saulo que nasceu na igreja. Viu? Não ouvi não, pastor. Eu tô vendo que Saulo aí curtindo uma barba. Aí tá parecendo o Saulo da Bíblia mesmo. Mais jovem, né? Mas então, para a gente finalizar, eu vou colocar aqui na tela para vocês, são 7 marcos do crescimento em Cristo. Como é que eu posso avaliar se eu continuo na minha vida cristã, seguindo, estando em Cristo, né? Em primeiro lugar, a nossa vida passa a ser regida por um outro princípio, conforme o pastor já expôs aí, é uma experiência de um novo nascimento. Né? Aí está o texto onde Jesus conversa com Nicodemos e disse assim, que na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, o texto de Ellen White dizia que a conversão ela não é um melhoramento, uma modificação da vida anterior, mas é a transformação por completo. Então, a experiência cristã é uma experiência de uma novidade, de uma vida nova. E se essa vida é nova, ela vai ter as etapas de desenvolvimento da vida, né? Do andar, do caminhar, do falar e de ter todas as aptidões, né? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Então, eu tenho que avaliar na minha vida, e isso, Saulo, todos nós precisamos fazer, independente de quando se operou em nós a conversão. O Espírito Santo tem dirigido as minhas decisões, eu tenho deixado o Espírito Santo influenciar o meu comportamento, as minhas atitudes, eu tenho me aprofundado no arrependimento do pecado, na humildade, me esvaziado conforme Cristo fez, né? Eu tenho produzido esses frutos, o texto diz, né? O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, e os que estão em Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, né, os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então aqui está um marco, né, está uma bússola. Tenho eu
permitido que o fruto do Espírito se produza em mim, esse amor, gozo, paz, bondade, é uma coisa que eu posso me avaliar, né? E Paulo diz, avalie-se o homem, né? Examine-se o homem a si mesmo, né? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, o que eu produzo, a minha forma de caminhar deve refletir o caminhar do Espírito Santo produzindo esses frutos, né? Mas tem um segundo passo, né? Uma vida de amor e unidade. Uma vez que o pecado, conforme diz Isaías, ele provoca a separação entre nós e Deus, ele também provoca a separação entre nós e os nossos irmãos, né? Mas se o Espírito Santo está atuando em meu coração, se eu experimentei a salvação e estou crescendo em Cristo, a unidade vai ser aumentada. Eu tenho mais esse par de textos aí na tela, dá tempo para mais participações. Minha amiga Nai, você não gostaria de hoje dar um tostão da sua voz participando com a gente da leitura? Você nos escuta? Minha amiga Nai é um pouco tímida, às vezes ela não gosta de falar. Anderson está na escuta? Anderson do Carmo? Anderson, Fábio já falou hoje. Ah, você caiu. Né? Pronto. Nem Anderson, Carmo, nem Janaína escutaram. Anderson, Fábio, meu amigo, vou aproveitar seu áudio bom hoje. Leia para a gente, por favor, mais uma vez. Posso ler? Está me escutando Pode sim, bem? Anderson. Estou sim. Uma vida de amor e unidade. Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5,18. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, ó és em mim, e tu em ti, que também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 20 e 21. Não sei se saiu bem o áudio, né? Saiu perfeito, Anderson. Estou muito feliz que seu áudio hoje está aí deixando você participar. E se quiser comentar também, fique à vontade, viu, meu amigo? Meu querido, esses textos que você leu são muito importantes. Mostram que uma vez que fomos reconciliados com Cristo, essa reconciliação também opera em nós uma transformação de perdão ao nosso próximo, de restauração dos relacionamentos. Então, eu não sei qual é a sua condição, de repente, eu posso estar falando a alguém aqui que tem um problema sério no seu matrimônio, ou com seu pai, com sua mãe, com um irmão, ou também com um amigo. Então, Deus, uma vez que você se reconciliou com Deus, Ele espera que você também restaure o relacionamento. Né? A unidade é uma marca daqueles que estão também trilhando rumo ao céu. Nós não vamos guardar mágoas, rancores, ódio, mas vamos viver essa experiência aprofundada do perdão de Deus em nossa vida, e essa experiência vai transbordar para o nosso relacionamento com o nosso próximo. Né? Também teremos uma vida de estudos, né? Uma vida de constante estudo da palavra de Deus. Giovana, você pode ler para a gente os textos que estão em tela? Você consegue ler? Consigo. Uma vida de estudo. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Com que purificar o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra, com todo o meu coração te busquei. Não me deixe desviar de teus mandamentos. Pode continuar, Giovana. Com todo o coração te busquei, e não me deixei desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmos 119, de 9 a 11. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é penetrante, mais do que uma espada, alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e apta para discernir o pensamento e intenções do coração. Hebreus 4:12.
Obrigado, Giovana. Os textos que você leu nos apontam para uma marca da vida daquele que nasceu em Cristo. Ele vai ter um desejo, uma sede de conhecer cada vez mais a palavra de Deus, né? É por isso que o texto diz aí que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então você vai ter um desejo de conhecer cada uma das palavras, né? Conhecer a estrutura da Bíblia, a interpretação, a hermenêutica, a chave de interpretação da profecia, você vai conhecer os livros da Bíblia, você vai conhecer o que é Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, livros de sabedoria, e você vai investigar o que é Evangelho, o que é livro do Atos da Igreja, Atos dos Apóstolos, e você vai querer entender Apocalipse, você vai ter sede da palavra. Em resumo, é aquele que entendeu que a verdade está em Cristo, ele vai ter o desejo de conhecer essa verdade através da leitura da palavra de Deus, aplicar o seu coração à leitura, né? O salmista Davi diz assim, como você vai conseguir continuar puro o seu coração? Observando segundo a sua palavra. Só um jeito de a gente permanecer na fé sustentando essa fé através do mais e mais conhecimento da palavra de Deus, que é uma palavra viva e eficaz e que vai até o fundo do nosso coração, como uma espada, né, de 2 fios. E eu já falei aqui, quando a gente estudou sobre o tópico das Sagradas Escrituras, que a Bíblia é um livro diferente dos outros. A Bíblia não é um livro para ser lido, é um livro para ser estudado. E o mais curioso de tudo é que não é nós que lemos a Bíblia, mas ela é que nos lê. À medida que eu leio a palavra de Deus, é a palavra de Deus que está sondando o meu coração e modificando os meus pensamentos, as minhas compreensões, né, os meus pressupostos, as minhas certezas, ela vai me transformando. Né? Ô, irmão, eu não sei se dá tempo só de eu falar uma coisinha, Claro, algo Carla. bem rápido mesmo. Pode voltar um pouquinho para o slide anterior. Claro. Na verdade, assim, quando a Giovana estava lendo, eu estava refletindo aqui, vendo, porque hoje o que mais atrapalha a gente na vida de estudo da palavra de Deus é a ociosidade, né? Que isso une a falta de tempo e aí às vezes se torna até uma justificativa para a ociosidade que existe na gente. Então, assim, eu estava assistindo uma pregação ontem e o pastor falava, foi até o pastor Rodrigo Silva, ele falando a respeito e sobre essas questões da gente querer estudar e não ter vontade da gente, porque muitas pessoas querem estudar, mas não têm vontade. E ele falava o seguinte, que quanto mais você vê que você não tem vontade, se esforce para estar estudando, porque ao momento que você está fazendo essa prática, o Espírito Santo, né, vai conduzindo e vai mostrando para a gente, dando aquele desejo, dando a vontade cada vez mais de estar estudando, vai dando o desejo da gente estar buscando. Então, assim, isso por experiência própria já aconteceu comigo. Né? Já passei muitas vezes, na época mesmo que eu estudava, né? Hoje eu já terminei minha faculdade, então, assim, quando eu estudava, parece que a Bíblia fica esquecida. Né? Os livros da Bíblia, parece que a gente não tem um pingo de vontade de estudar. E depois eu fui percebendo que eu tinha que escolher ter aquele desejo de estar estudando, eu tinha que escolher estar buscando aquilo. E eu fui percebendo que cada vez que eu tinha esse contato, né, tanto em oração quanto em leitura, o Espírito Santo ia aguçando em mim o desejo de conhecer mais. Se era uma história do livro Patriarcas e Profetas, por exemplo, ficava aquela sede de no outro dia ler outro capítulo. Então, isso é importante. É esse sacrifício que a gente tem que fazer para quê? Para que aconteça esse desejo diário e a gente venha passar a conhecer o Senhor, porque a gente só conhece a Deus estudando a palavra dele. Né? Então, é algo que é preciso falar. Essa é a minha contribuição. Obrigado mais uma vez também, Carla, pela sua própria experiência aí, a gente vê essa importância da dedicação aos estudos, né? Porque à medida que a gente conhece a palavra de Deus, é que ela vai purificando e trabalhando nos nossos corações. Né? Tem um texto do profeta Oséias que ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, pois ele virá a nós como a chuva serôdia que rega a terra. É através do conhecimento da palavra de Deus que a gente é transformado. Né?
Também uma quarta marca, né? Uma vida de oração. Olha que coisa mais impressionante, né? A partir de agora a gente vai ter uma vida nova de comunicação com o nosso Pai Celestial. Zé Roberto, gostaria de fazer a leitura dos textos? Sim, pode fazer sim. Uma vida de oração. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Efésios capítulo 6, verso 18. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, 41. Obrigado, Zé Roberto. Gente, esse tópico é tão importante que Ellen White ela chega a dizer que a oração é o respirar da alma. Nenhum corpo pode permanecer vivo sem respirar durante muito tempo, na verdade. Então, nossa vida cristã ela só se manterá ativa se nós tivermos uma rotina de comunicação com Cristo, e isso se dá, como a gente viu, através do estudo da Palavra de Deus e através também da oração. Minha amiga Giovana, por favor, pode falar. Falando da oração, o quanto é importante, eu cheguei a estar tão afastada de Cristo que eu achava que não precisava orar. Eu achava que as orações que meus pais faziam por mim já era o bastante. Hoje eu vivo na necessidade de estar buscando a Deus o tempo todo, porque eu necessito dele. Então, assim, quando a gente deixa a palavra germinar no coração da gente, a gente tem a necessidade de buscar e andar com Cristo, a tal ponto de não querer nos separar deles. Então, assim, eu achava que para mim não precisava orar. Meu pai e minha mãe estavam orando por mim, então eu já estava com a misericórdia, estava protegida, e assim ia levando. Só que quando eu caí em mim, no caso, deixei o meu eu de lado e deixei Cristo falar dentro de mim, e vi que eu necessito de Cristo mais do que o oxigênio. Porque nós necessitamos dele, não ele necessita da gente, mas nós necessitamos de Cristo. Então a oração realmente é a respiração da alma. Obrigado, Giovana, mais uma vez por esse testemunho. É realmente impressionante como a gente aprende a depender de Deus, e a oração é um instrumento que Deus nos disponibilizou de comunicação. Ela é tão importante, aqui a gente não está no assunto do santuário, mas a gente, com fé em Deus, vai chegar a esse tema. E vocês vão ver que o santuário, a gente já falou aqui, ele é uma maquete da nossa vida espiritual, né, do plano de Deus para a salvação. E tem um móvel no santuário chamado altar de incenso. Esse móvel ficava no lugar santo, mas esses incensos, o incenso representava a oração. Agora, é interessante é que esse móvel ele é considerado como um móvel do lugar santíssimo. Sabe por quê? Porque a fumaça do incenso ela subia e em cima da cortina que separava o santo do santíssimo, a fumaça passava e entrava e invadia o lugar santíssimo onde estava a Arca da Aliança, né, representando o trono de Deus, com a sua lei e os seus 10 mandamentos. Sabe o que é que isso significa? Que as nossas orações, embora a gente ainda esteja aqui nesse mundo, as nossas orações alcançam o céu e o trono do próprio Deus. Através das orações, nós entramos na sala de audiência de Deus, diante da presença do Deus Todo-Poderoso, e podemos expor a Ele a nossa confissão, o nosso pecado, o nosso arrependimento, e receber dele graça e propiciação. É através da oração que nós penetramos pela fé, como sacerdotes, onde o próprio Deus fala conosco. Então, isso é muito sério. A gente precisa aprender a desenvolver uma vida de oração. Quando os discípulos estavam ali no Monte das Oliveiras e Jesus fez aquele grande sermão do monte, né? Eu fico impressionado com o comentário de Ellen White, né? Se você não leu, leia ainda, né? O maior discurso de Cristo. Ela vai dizer uma coisa impressionante. Quando os discípulos ouviram o sermão do monte, eles não chegaram para Jesus pedindo assim: olha, Jesus, nos ensine a pregar também. Qual foi o pedido deles depois daquele grande discurso, né? Senhor, ensina-nos a orar. E aí é que Jesus ensina, né? O Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Jesus nos ensina a orar. Nós precisamos aprender desesperadamente a orar.
Nós precisamos de um reavivamento espiritual e isso só acontecerá mediante confissão do pecado, mediante oração, mediante estudo da palavra de Deus. Então, esse quarto ponto aqui é um ponto central, desenvolver uma vida de oração, uma vida de comunhão com Cristo mediante a oração. Uma vida que produz frutos. Deixa eu ver mais um voluntário aí. Pastor Rubens, por favor, o senhor já lê e já comenta. Uma vida que produz frutos. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Bom, nós falamos no começo aí sobre vida nova. Eu peguei irmão Zé Roberto fazendo uma bela exposição aí sobre a vida cristã. E na vida cristã a gente nasce como bebê em Cristo, mas nascemos em Cristo. Nós não podemos ficar bebê, porque um bebê em Cristo é carnal, de acordo com Paulo. Ainda é carnal. Mas, por incrível que pareça, é um carnal em Cristo, porque é bebê. Está no processo de crescimento. E em dado momento, nesse crescimento cristão, o fruto vai ter que aparecer. E eu acredito que esse fruto ele aparece em cada fase da vida, porque assim como Ellen White diz que Cristo foi perfeito em cada fase da vida, ele foi um menino perfeito, um adolescente perfeito, um jovem perfeito, um homem perfeito. Em cada fase da sua vida ele foi perfeito. Não houve nele nada. Nós somos ao contrário, nós somos imperfeitos, mas em Cristo começamos como uma criança e vamos crescendo. E aí o fruto dessa comunhão precisa aparecer. Precisa aparecer. O fruto na nossa vida só é possível se nós estivermos ligados à videira verdadeira. Se não estivermos ligados à videira verdadeira, não tem como dar fruto. Então Jesus disse assim, eu sou a videira verdadeira. Quem está em mim, esse dá muito fruto. E quem não dá, corta para que dê fruto, né? Lá diz o texto. Então, o cortar ali no grego não é cortar porque não está se prestando. Veja, aqui Jesus disse, aquele que está em mim, corta. O cortar significa ali escorar. A questão da rejeição só vem no versículo 3 ou 4. Mas esse versículo 1 não trata de rejeição. O fato é que a pessoa em Cristo, ele é poldado, essa é a ideia lá, ele é poldado, ele é trabalhado para que dê fruto. Em numa outra linguagem, Ellen White coloca o seguinte, que a possibilidade de nós realmente produzirmos, segundo Deus, gente, deixa eu dizer para vocês, o fruto aí não é batismo. Né? Muita gente, o fruto ali é para ganhar alma para Jesus. Não é. Não é. O fruto são os frutos da reprodução do caráter de Deus na sua própria vida. Esses que são os frutos. E Ellen White geralmente coloca pelo menos 3 a 4 pontos. O amor, a bondade, a compaixão. Tá certo? Ela sempre coloca umas 4 palavras, eu estou colocando as 3 principais aí, que é exatamente amor, bondade e compaixão. Ela sempre coloca isso. Então, ela trabalha o fruto nessa direção. Então, veja, quando você vai lá para esse texto que nós acabamos de ler, essas pessoas, elas são religiosas, elas realizam milagres, mas o caráter delas não é aprovado. Por quê? Porque elas cometem anomia. E por cometerem anomia é que Jesus diz que não as conhece. Então, quando ele diz assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, a palavra iniquidade aí é a palavra anomos, ou anomia, que significa contra a lei. Então, o fruto que é tratado aí é o fruto do caráter, é o fruto da vida cristã. É o fruto de uma vida que não seja idólatra, é o fruto de uma vida que adora somente a Deus, é o fruto de uma vida que observa o sábado, que não toma o nome do Senhor Deus em vão, que honra pai e mãe, que não mata, que não furta, os 10 mandamentos, que não cobiça, que não mente, e por aí vai, que não adultera. Esse é o fruto. Então, apartai-vos de mim, porque vós que praticais a iniquidade. Então, Jesus Cristo contrasta aí a prática da iniquidade com a ausência do fruto. Ou seja, pelos seus frutos os conhecereis.
É por isso que essa leitura aí fala exatamente do fruto. Então, eu não posso produzir na minha vida aquilo que eu não tenho, aquilo que eu não sou. Então, quando eu aparento produzir ou esconder isso debaixo de sinais e milagres, essa capa aí, isso não quer dizer que a pessoa tenha comunhão com Deus. Isso não significa nada. Isso não significa nada. Ellen White coloca Judas Iscariotes como realizando milagre, como tendo participado da missão lá, dos 70 e tudo mais, e eles voltaram felizes porque tinham realizado milagres. Jesus disse, olha, não se alegrem por isso. Se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então, a beleza da vida cristã é o fruto da vida cristã reproduzida na nossa própria vida. Essa é a beleza da vida cristã. Agora, isso só é possível, eu coloquei primeiramente, estando ligado à vida verdadeira. Ellen White coloca de outra forma. Além de comentar dessa forma que eu comentei, ela dezenas de vezes diz o seguinte, que nós temos que nos tornar participantes da natureza divina. Não tem como produzir o fruto, não tem como haver novo nascimento, não tem como reproduzir o caráter de Cristo. Tudo se torna impossível se nós não nos tornarmos participantes da natureza divina. Cristo era divino, se tornou participante da natureza humana. Nós somos humanos e para obter a vitória e nos assemelhar com Cristo e produzir os frutos, nós temos que nos tornar participantes da natureza divina. Obrigado, pastor, por mais essa bela exposição. A gente está chegando ao finalzinho, mas eu não poderia deixar de terminar comentando esses dois tópicos que faltam aqui, que são marcos da vida cristã, né? Sobre o fruto, o pastor já fez uma bela exposição, mas o texto de Tiago diz aí, né, que a fé sem obras é morta, né? Está em mim e eu em vós, e como a vara ou os ramos em si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim, não podeis produzir fruto, né? Então, e como é que Jesus nos ensina a permanecer nele? Se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, do modo como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no meu amor. Ou seja, o marco de uma vida cristã é uma vida que produz frutos e isso se traduz em uma vida de obediência, como o pastor já disse ali, né? Jesus ele rejeitará no final aqueles que estiverem em iniquidade. Iniquidade, anomia, quer dizer aqueles que são transgressores da lei, né? Que vivem sem lei. Então, a vida daqueles que estão submissos a Cristo é uma vida de obediência e conformidade à lei de Deus. Por fim, a vida daqueles que estão crescendo é uma vida de guerra espiritual. O texto de Efésios 6 é um texto conhecido, né? Que nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestes. Mas para isso, Deus nos deu armas espirituais, né? A armadura de Deus, para que possamos estar firmes, né? Cingindo os lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Então, estão aí as armas de Cristo para a nossa vida espiritual em Efésios 6. E, por fim, concluindo com um outro marco, o último marco aqui para a gente destacar nessa noite, é que se você está em crescimento em Cristo, se sua vida está se desenvolvendo em relacionamento com Cristo, você vai desenvolver uma vida de adoração, testemunho e esperança, né? O apóstolo Paulo, como acreditamos, que escreveu lá em Hebreus, capítulo 10, 24, diz: consideremos-nos uns aos outros para nos estimular no amor e as boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Ou seja, nossa adoração individual deve também se refletir na adoração coletiva com a comunidade dos salvos na igreja, em ajuntamento para celebrar a salvação e anunciar essa salvação aos outros, né? E como é que a gente produz isso? Recebendo o poder. Diz aí Atos, capítulo 1, verso 8, recebereis virtude, poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Como cristãos, não somos chamados a sentar-nos comodamente nos bancos da igreja,
mas cada cristão, ele é uma testemunha, um agente de transformação do mundo, porque ele experimentou na sua própria vida essa transformação. E essa transformação tem que ser aparente na nossa vida, tem que transbordar do nosso ser, a fim de que as pessoas vejam os frutos do Espírito Santo em nós e sejam também atraídas para Cristo, né? Então, meus queridos amigos, a gente está chegando ao final do estudo dessa noite e o objetivo foi mostrar que, assim como uma criança ou uma planta tem fases de desenvolvimento, nós que passamos pela experiência do novo nascimento, você que já conheceu Cristo como o autor e consumador da sua fé, você precisa se aprofundar em relacionamento com Ele, através do estudo da palavra, através da oração, através do testemunho pessoal, através de abandono do pecado, através dessa guerra espiritual contra as hostes espirituais do mal, mas contando com as armaduras de Deus, através de produzir os frutos do Espírito Santo na minha e na sua vida. Eu espero que esse seja o seu sincero desejo, esse é o meu sincero desejo, né? Que a gente possa produzir a unidade, como foi dito também, né? O perdão mútuo na família, com os colegas, com quem quer que seja, que a gente possa ter esse espírito humilde de Cristo, a fim de perdoar e sermos perdoados, né? Então, eu não sei se alguém tem alguma colocação final, só para efeito de a gente finalizar esses comentários antes da oração. Alguém gostaria de fazer alguma contribuição final ou alguma pergunta? Eu tenho. Pois não, Saulo? Só para finalizar, me veio o pensamento aqui, até combina com o que o pastor falou sobre a questão da árvore, do fruto. Muita gente fala que gostaria de primeiro melhorar a sua vida para depois entrar na igreja. Isso vai totalmente de encontro com o que Deus diz, né? O que foi mostrado aí. Esse crescimento espiritual vem aos poucos. E a árvore frutífera, por exemplo, uma maçã, ela não é macieira porque ela não é chamada de macieira porque dá maçã. Ela dá maçã, por ela dar maçã que ela é chamada de macieira. Da mesma forma, nós cristãos. A gente não é cristão porque somos bons. Nós só podemos nos tornar bons se a gente for cristão, e não o inverso. Então, não é para a gente esperar a melhora para entrar na igreja. É para a gente buscar Cristo e aí a gente vai melhorando a cada dia. Amém. Amém, Saulo. Muito obrigado. Realmente é um bom pensamento para a gente poder concluir, né, esses raciocínios que aqui foram feitos, mas que, lembrando, como semana passada a gente fala, isso não pode ficar no nível teórico, intelectual, no conhecimento dos fatos, mas a fé no contexto da Bíblia é uma fé transformadora, uma fé a qual nós experimentamos e resulta que ela transforma a nossa vida, nossas atitudes, nosso comportamento, nossa compreensão, nosso ser. Eu faço votos que cada um de nós experimente a cada dia, né, um novo nascimento em Cristo Jesus e o crescimento espiritual conforme nós expomos aqui essa noite. Tá bom? Pastor Rubens, gostaria de finalizar com a oração? Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, louvado sejas por teu amor e bênção, por teu cuidado paterno. Te agradecemos, Pai Santo, a semana finda, te agradecemos a vida, a saúde, te agradecemos porque o Senhor nos deu vitória, podemos estar aqui, Senhor, e ao olharmos para trás podemos dizer que o Senhor nos deu vitória. Obrigado pelo estudo desta noite, um assunto tão importante, Senhor, que veio como uma resposta, quem sabe, confortadora, fortalecedora para tantas pessoas que tinham aceitado a Jesus Cristo, mas que estavam temerosas em função da sua fraqueza, em função, quem sabe, da sua pequenez diante das circunstâncias, das situações, mas que mediante essa doutrina que é recente na igreja, Pai Santo, aprendemos que estamos em Cristo, não importa a fase, se criança, se adulto, estamos em Cristo, estamos em processo de crescimento, de maturação, e que aquele que começou a boa obra, ele irá
de efetuá-la, de concluí-la na vida de cada um de nós. Que nós possamos, Senhor, viver as marcas de uma vida transformada, que nós possamos te obedecer, produzir os frutos, que nós possamos orar, que nós possamos comungar contigo, que nós possamos sair do nível da teoria e entrar de fato no nível da prática, da comunhão e do crescimento real em Cristo Jesus. Quero abençoar cada pessoa que estudou nesta noite, quero nos fortalecer, quero nos dar uma boa noite, um bom sono, um bom despertar, e que amanhã tenhamos a graça de estar na tua casa, aqueles que puderem, para te adorar na beleza da tua santidade. Seja conosco, nos dando uma boa noite, a tua bênção e paz, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, pastor.